Deus está emitindo os últimos sinais para o ser humano. Igreja desperta, chegou o momento da redenção. O tema de hoje, a Igreja Adventista pecou. Moveu o bloco ou alfinete das 3 mensagens angélicas. Como é que a Igreja Adventista pecou? Qual é o bloco ou alfinete que a Igreja moveu das 3 mensagens angélicas? Que importância tem este bloco? O que isto significa? É isto que nós vamos percorrer no segundo estudo sobre as 3 mensagens angélicas. A importância deste vídeo não é para mostrar que não existe homens e mulheres que já pregaram as 3 mensagens angélicas. Mas o Criador trabalha de maneira muito diferente e procura instrumentos humildes. Nós queremos analisar os detalhes da primeira mensagem angélica. Pois no primeiro estudo vimos as 4 características que este anjo traz. E hoje daremos sequência de alguns pontos que não mencionamos no primeiro estudo. Para com isto, queremos começar com o texto de Abacuque capítulo 2, versículo 2. Então Yahweh, o YHWH, me respondeu e disse: escreve a visão e a torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Milhares têm lido, estudado, pregado as 3 mensagens angélicas correndo. Só que nessa corrida, detalhes importantes são deixados por alto. Detalhes importantes são ignorados. Na mensagem dos 3 anjos, se alguém correndo, passando, sem dar importância dos detalhes, então poderá estragar a mensagem e estar fora do tempo e dos parâmetros da verdadeira compreensão e a solenidade das 3 mensagens angelicais. Por isso, nós queremos abordar estes detalhes, e tu que tens lido as 3 mensagens angélicas correndo, hoje preste bastante atenção nesse estudo maravilhoso que nós queremos fazer da parte 2 das 3 mensagens angélicas. Alerta adventista. O Criador fez um alerta. Qual é o alerta que o Criador fez para a Igreja Adventista quanto à importância das 3 mensagens angélicas? Assim lemos em Testemunho Seleto, volume 2, página 156. Chamou Yahweh sua igreja hoje, como chamaram o antigo Israel, a fim de erguer-se como a luz na terra. Pela poderosa espada da verdade, as mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos separou-nos das igrejas e do mundo para trazê-lo a uma santa proximidade dela. As mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjo separam-nos das igrejas, pois o Eterno levantou o movimento adventista em 1844, assim como ele chamou o antigo Israel. Agora perguntamos: será que as 3 mensagens angélicas separou a igreja adventista do 7º dia com outras igrejas? Não está ela, a igreja adventista do 7º dia, no ecumenismo? Não está ela unida com outras igrejas, tendo os mesmos programas de liberdade religiosa? Não está o seu líder máximo, Ganoni Diop, como secretário do Concílio Mundial das Igrejas? Qual é a verdade presente que une as igrejas apóstatas? Aquilo que você tem percebido, estudado, das mensagens do elo que liga entre as igrejas que compõem as filhas
da Igreja Católica Romana, o que une? Na verdade, tu consegues responder. E avançamos. Segundo o texto. Fora-me mostrado 3 degraus, a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica. Disse-me o anjo assistente: ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete dessas mensagens. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de tal vital importância. O destino das almas depende da maneira em que foram elas recebidas. Ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete dessas mensagens. Que alfinete, que bloco, que a Igreja Adventista mexeu nas 3 mensagens angélicas, que o levou a estar num estado de pecado, que não consegue hoje proclamar essas mensagens para que ele esteja separado da Igreja Católica, Batista e outras igrejas. É isto que queremos descortinar, queridos irmãos. E a mensagem nos diz que a compreensão verdadeira dessas 3 mensagens é de suma importância e o destino das almas depende da maneira em que foram elas recebidas. E o destino de receber essa mensagem que estamos aqui a gravar vai depender da maneira que tu vai receber este vídeo, da maneira que tu vai receber esta repreensão, da maneira que tu vai receber esta alerta. Por isso, ai de quem mover um bloco ou um alfinete. E a pergunta que fizemos: será que a Igreja Adventista moveu o alfinete das 3 mensagens angélicas? Sim. Categoricamente afirmamos que sim. Para explicar isso, vamos ver mais um texto. Vamos ver mais um texto sobre alerta que o Criador nos fez. Em Testemunho Seleto, volume 2, nas páginas 414, para nos trazer também a mesma advertência que encontramos em 1 Escritos, nas páginas 259. Então, neste texto de Testemunho Seleto, volume 2, página 414, lemos: a verdade contida na primeira, segunda e terceira mensagem angélica devem ir a toda a nação, tribo, língua e povo. Ela deve iluminar as trevas de todo o continente e estender-se às ilhas do mar. Coisa alguma da invenção humana deve ter licença de retardar esta obra. A mensagem precisa ir entre nação, tribo e língua, e não pode haver algo da invenção humana que venha tardar essa obra. Na verdade, algo da invenção humana foi colocado nas 3 mensagens angélicas, especialmente na primeira mensagem angélica, que está retardando a mensagem dos 3 anjos. Se houvesse, a igreja deixasse assim a mensagem do jeito que é e aceitasse a mensagem do jeito que é, nós poderíamos ver que este povo já estaria perseguido. Já poderíamos ver que este povo poderá estar numa posição tão peculiar com outras igrejas. Será que a Igreja Adventista está a levar as 3 mensagens angélicas a toda a nação, e tribo, e língua e povo? Será que a igreja não inventou algo humano nas 3 mensagens que faz tardar a obra? Resposta: sim. Primeiro, a Igreja Adventista não está a levar as 3 mensagens como deveria. Se levasse essas mensagens, já seria perseguida. Segundo ponto, a igreja pecou em inventar algo humano que está a tardar a mensagem. Que coisa é essa? Sim, a igreja inventou algo humano que está a tardar a mensagem. E isto é sobre a invenção da aceitação da doutrina da Trindade. Algo da invenção humana. O que a profetisa Ellen G. White fala sobre inventar algo da invenção humana, sobre a soberania da primeira mensagem angélica? Em Mensagem Escolhida, volume 3, capítulo 55, nas páginas 398, nós lemos: haverá mesmo entre nós mercenários e lobos disfarçados em ovelhas, que persuadirão alguns do rebanho de Yahweh a sacrificar a outros deuses diante do Altíssimo. Jovens que não se acham estabelecidos
arraigados e firmados na verdade, serão corrompidos e desencaminhados pelos condutores cegos dos cegos, e os ímpios, os desdenhadores que duvidam e perecem, que desprezam, preste atenção, que desprezam a soberania do ancião de dias e coloca um falso Deus sobre o trono, um ser de sua própria invenção, um ser completamente da qual eles mesmos, estes instrumentos, estarão nas mãos de Satanás para corromper a fé dos incaustos. Amados, este texto é uma advertência da revelação àquilo que poderia acontecer no futuro. E nós hoje vemos, categoricamente, a igreja chega no momento em que ele inventa um Deus da sua própria imaginação, e esse Deus que eles inventaram, veio para desprezar a soberania do ancião de dias, porque neste trono que o Todo-Poderoso, o Altíssimo, Criador do céu e da terra, e permitiu com que somente o seu único filho que se assentaria, que se assentasse na sua destra ou na sua mão direta, não mais permitiu com que um outro ficasse ao outro lado, que se assentasse. E as Escrituras não mencionam mais nenhum outro a estar ao lado do Todo-Poderoso. Mas infelizmente, a doutrina da Trindade, ao ter mais um outro Deus assentado à esquerda do Todo-Poderoso, então está a desprezar a soberania do ancião de dias e assim colocar um Deus falso sobre o trono, e este Deus é da sua própria invenção humana. Nós vamos ver neste estudo de que a igreja aceitou uma doutrina num período, pois a igreja nasceu pura, mas depois da morte de alguns pioneiros fiéis, até na morte da profetisa Ellen G. White, então a igreja começou a entrar num colapso, numa degradação para cumprimento da profecia de Alfa e Ômega, que poderia já entrar nas décadas de 1902, 1903, sobre a heresia de Dr. Kellogg. E nessas heresias, queridos irmãos, Alfa era o princípio da doutrina do panteísmo, mas é que esse panteísmo poderia se desenvolver na criação de um Deus impessoal, e isto que resultou na doutrina da Trindade. Nestas características do primeiro anjo, temos mais uma característica adicional neste segundo estudo. A Trindade estraga a santidade do sábado e rejeita o seu Criador. Como é que a doutrina da Trindade estraga a santidade do sábado? Basta lembrar. No primeiro estudo, nós vimos de que somente existiu dois seres envolvidos na criação. Mas infelizmente, a igreja adventista hoje, ao aceitar a doutrina da Trindade, aumentou mais um outro Deus, tornando-se três, e desta forma, enquanto está a adorar, e ele começa a adorar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, neste preciso momento, a santidade, a solenidade, a importância do dia do sábado é estragado. Nisto temos um dia certo, que é o sábado, que serve para adoração, mas só que neste dia certo adora-se um Deus falso. Por isso, vamos em frente, preste bastante atenção nos textos que nós vamos lendo. Vamos analisar Apocalipse 14 sobre esses versículos e tirarmos algumas conclusões. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, e dizendo, com grande voz, temei a Yahweh e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esta é a primeira mensagem angélica. E nesta mensagem, nós já encontramos as 4 características básicas do primeiro anjo, que este anjo prega o evangelho eterno, e depois chama todos a temer e darem glória a Yahweh, e o anjo anuncia a hora ou o começo do juízo, e a 4ª característica conclama a todos a adorarem aquele que criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas.
É esta mensagem importante que o primeiro anjo traz, das 4 características. O primeiro anjo prega que todos adorem aquele que criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Porquanto, assim nós queremos ler em Êxodo 20, para compreendermos a afirmação de que a Trindade estraga a santidade do sábado. Êxodo 20, versículo 11, nós assim lemos: Porquanto em 6 dias eu, o Altíssimo, fiz o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, mas no 7º dia descansei. Foi por esse motivo que eu, o Altíssimo, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Êxodo capítulo 20, versículo 11, Bíblia King James atualizada. Queridos irmãos, o Criador deu o sábado como dia de bênção, santificação, pois em 6 dias ele fez o céu e a terra, e quando chegou no 7º dia ele descansou, repousou e abençoou e santificou este dia, entregando ao ser humano para que, quando chegasse neste dia, o homem poderia adorar o seu Criador sem reserva. Então, temos um dia, assim como Isaías 66, versículo 23, nos diz que de um sábado após outro sábado, todos os adoradores, tanto na nova terra, poderiam estar na presença do Eterno para adorar a este Criador que criou o céu e a terra. Então estamos a ver aqui que a mensagem do primeiro anjo é a mesma mensagem que encontramos neste mandamento quanto ao sábado, porque é o único mandamento na lei que aponta um Criador, e esse Criador pede que haja um repouso para a humanidade, para que a humanidade adore Ele nesse mesmo dia. Então, se nós termos um dia certo e adorarmos um falso Deus, estaremos a estragar a importância deste dia. 100% para os adventistas por ter um dia certo para adoração. Isto é muito bom, é positivo. Agora, a pergunta é: a igreja está a adorar o Criador do sábado? A resposta é um não. Não. A igreja não está a adorar o Criador do sábado. Por quê? Só houve 2 seres que criaram o mundo, inclusivemente o sábado. Mas a igreja hoje está adorando um falso Deus, que é o Deus da Trindade. A igreja tem um dia certo, mas adorando um Deus falso, que é chamado Trindade. Por exemplo, no hino do inário número 551, na adoração da abertura do culto solene, a igreja adventista tem convidado o Deus da Trindade, sem convidar o Deus da divindade, que é o Pai e o Filho, nas seguintes palavras: Ah, Deus Supremo, Criador, vós anjos, homens, dai louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glória dai. Como nós podemos ver, queridos irmãos, no culto solene de adoração, a igreja convida um Deus da Trindade. E convidando assim um Deus da Trindade, o Criador diz que eu sou ciumento, que a minha honra não darei a outrem. Então, neste momento, na medida que a igreja está louvando desta forma, convocando o Deus da Trindade, o Criador abandona o lugar, ele se retira, e assim o povo é deixado nas suas trevas. O que a igreja adventista ensina sobre a criação? Quantos seres divinos estavam envolvidos na criação segundo a igreja adventista? Queridos irmãos, no primeiro estudo nós apresentamos os textos de Nisto Cremo, na crença número 2 e na crença número 5. Nós vimos que a igreja acredita que há um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas, coeterna. Deus é imortal, onipotente, onisciente, acima de tudo e sempre presente. Ele é infinito e está além da compreensão humana, mas é conhecido por meio da sua autorrevelação. Deus, que é amor para sempre, é digno de culto, adoração e serviço por parte da toda a criação. Esta Trindade é digna de culto e serviço da parte da toda a criação. Ainda continua a igreja: Deus, o Espírito Santo, não existe. Desempenhou uma parte ativa com o Pai e o Filho na criação. Será que alguém já leu nas Escrituras de que Deus e o Espírito Santo participam na criação e na encarnação e também na redenção?
graças ao Criador, se nos dar força, nós teremos, depois deste estudo que será a terceira parte, então, traremos o estudo sobre o plano da redenção, para apresentarmos muito bem esse equívoco que a Igreja Adventista hoje está ensinando. Na verdade, como se vê estas notas, segundo a Igreja Adventista, ensina de que houve 3 deuses que criaram o céu e a terra. Na verdade, não é isto que as Escrituras nos ensinam, assim também como os testemunhos da profetisa Ellen G. White. Queridos irmãos, queremos repetir de que a Trindade estraga a santidade do sábado e rejeita o seu Criador. A Trindade estraga a santidade do sábado porque o verdadeiro Criador que criou o sábado não é invocado, não é adorado, queridos irmãos. Por isso que ela estraga a adoração no sábado. Todos aqueles quantos estão adorando o Criador no dia do sábado, no lugar onde a Trindade é invocada, queridos irmãos, têm estado num lugar envenenado das trevas, porque a presença do Criador sempre se retira quando se invoca um falso Deus no lugar do Pai e do Filho. O que diz as Escrituras acerca da criação? Quantos seres divinos estavam envolvidos na criação? Não iremos dar uma ampla explicação sobre a criação, pois traremos o assunto da criação nos próximos temas, falando somente da criação, onde traremos mais detalhe para que o leitor possa estudar, o humilde possa estudar e tirar as suas conclusões. Mas apenas demonstramos 3 textos para mostrarmos quantos seres divinos estavam envolvidos na criação. Primeiro, Gênesis 1, 26. Então, Yahweh determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Bíblia King James atualizada. Quantos seres estavam envolvidos aqui planeando para criar o homem? Era 1, era 2, era 3 ou era 4? Queridos irmãos, o texto não diz nada se eram quantos, mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia diz que eram 3 deuses que estavam lá na criação, só por ver a palavra que façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. A Igreja diz que o façamos significa que eram 3, que é chamado Trindade. Queridos irmãos, será que é isto que as Escrituras nos ensinam mesmo? A Igreja Adventista tem ido além. O texto não indica nada se eram quantos que estavam na criação. Seria óbvio que tínhamos que pegar outros textos das Escrituras para provarmos se quantos seres estavam na criação. Pegando regra sobre regra, preceito sobre preceito, todos os textos que falam sobre a criação, então lá poderemos compreender se o façamos, se eram quantos seres envolvidos. É esta a regra que queremos trazer para ti, meu querido, humilde obreiro e pastor. Então, Provérbios explica se eram quantos seres envolvidos na criação. Provérbios 34 é um texto que sempre estamos a ler neste estudo. Neste estudo sempre estamos a ler Provérbios 30, versículo 4, desde o primeiro estudo até o segundo. Repetimos o mesmo texto. Quem subiu ao céu e de lá retornou? Quem reúne o poder dos ventos em uma das mãos? Quem represa as águas do mar numa túnica? Quem determinou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Responde-me, se é o que o sabes. King James atualizada. Neste texto, com toda a sinceridade, qual é o seu nome, primeiro série, e o nome do seu filho? Mostra aqui a importância na pergunta de que somente existia 2 seres e nos convidam a termos o desafio de conhecermos qual é o nome deste e o nome do seu filho. Estamos a ver neste texto 2 seres. Ainda o apóstolo João também fala de 2 seres. No livro João capítulo 1, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Yahweh, que hoje nas Bíblias que nós temos na linguagem de hoje como Deus. Então estou usando as versões, atualizando o hebraico, assim como o português. Então muitas vezes prefiro os nomes na língua hebraica, né? Yahweh, Yahusha, enfim, Altíssimo, são os nomes que mais me apraz
E a palavra era Deus, ou Yahweh. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus, ou Yahweh. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. E a palavra se fez carne, e habitou entre nós. Viu a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio da graça e verdade. João capítulo 1, versículo 1 até 3 e o versículo 14. No texto de João, nós aqui ouvemos a luz da demonstração de que no princípio era a palavra e a palavra estava com alguém. E esta palavra estava no princípio. E o versículo 14 conclui mostrando que esta palavra se fez carne e habitou entre nós. E o que se fez carne que habitou entre nós é o Salvador, Yahushua Mashiach, é que habitou entre nós, queridos irmãos. Esta é a palavra. Em outras versões fala o verbo. Então, tanto João está a insinuar aqui dois seres envolvidos na criação. Ainda o leitor poderá analisar ainda mais os textos de Provérbios 8, 22 a 30, Colossenses capítulo 1, versículo 13 a 19. Então poderá dar um deslumbre daquilo que é a importância dos textos quanto na criação, se eram quantos envolvidos. Neste momento, queremos apresentar os estragos que a Trindade causa. Os estragos que a Trindade causa são: a Trindade nega que não existe dois seres, mas três. É um estrago. Segundo, a Trindade nega que não existe um Pai. Por quê? Quando João fala, João 3,16, de que Yahweh amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos que nele creem não pereçam, mas que tenham a vida eterna. Para a igreja adventista, para aquele que crê na Trindade, diz que isso somente foi um teatro, só foi Pai e Cristo só foi Filho aqui na terra por nascer na Virgem Maria. Na verdade, o próprio Salvador, enquanto estava na terra, explicou o que é a vida eterna e onde consiste a vida eterna. A vida eterna consiste, diz o capítulo 17 de João, versículo 3, consiste em conhecermos o Pai, o soberano de todo o universo, e ao seu Filho, aquele que ele enviou. Essa é a divindade. Esta é a verdade que vai salvar homens e mulheres, aquele que aceitar humildemente. Terceiro, a Trindade nega que não existe um filho literal. Por quê? Mateus 3,17, aquela voz que temos ouvido, este é o meu filho amado com quem me comprazo. Para os trinitarianos, aquilo para eles é um teatro. Assim também negam especialmente o Provérbios capítulo 8, versículo 22 até 30. Eles dizem que aquilo era a parábola, aquilo era a sabedoria, aquilo era poesia do Salomão. Então, nos próximos estudos, nós traremos mais informações quanto o plano da criação, se eram quanto. Então, poderemos desenvolver muito bem os textos de Provérbios 8, 22 e 30. Então, a Trindade nega que não existe um filho literal. Apenas só fez um papel de filho, mas que nunca foi filho. Esse é um estrago, queridos irmãos. Quarto, a Trindade destrói o Evangelho eterno, porque o primeiro anjo traz a mensagem de que adoremos aquele que fez o céu e a terra e o mar e todas as águas. E nós vimos que somente eram dois envolvidos na criação, mas a Trindade diz que são três. Então, nisto destrói o Evangelho eterno que o primeiro anjo prega. E a razão pela qual todos os trinitarianos, ninguém está qualificado para pregar a primeira, especialmente a primeira mensagem angélica. Estão estragando a primeira, tanto a segunda como a terceira está estragado. Por isso, hoje, muitos não conseguem pregar essa mensagem do jeito que poderia ser pregado. Por isso que a igreja que acreditou na Trindade está cá no mundo, não consegue pregar fortemente as três mensagens angélicas, porque moveu o alfinete das três mensagens, especialmente do primeiro anjo. Quinto ponto. A Trindade transgrede a lei. Como assim? Sim. Por quê? No primeiro mandamento, introduz-se lá o terceiro Deus, que algo não existe, que era a invenção humana. E depois transgride também o quarto mandamento, que é o sábado, porque os dois seres que estavam envolvidos na criação não recebem adoração no sábado, para todos que se reúnem no sábado. Também transgrede-se o sábado da Trindade. Preste muito atenção.
Assunto tão sério, querido irmão. Não ligue naquilo que o pastor te diz, mas estude e tire suas conclusões da realidade da verdade bíblica. Sexto ponto. A Trindade ensina espiritismo. Uau! Pois atribui o Espírito Santo do Pai e do Filho como uma outra pessoa fora do Pai e do Filho. Querido irmão, essa é a parte que tu precisa compreender um pouco nesse estudo e no outros estudos que nós faremos para apresentarmos muito bem sobre este assunto. Por quê? Por que a Trindade ensina espiritismo? Porque o teu espírito, tu que és Antônio, é uma outra pessoa dentro de ti? Ou você és o barro e o sopro da vida que é o espírito? Então, isolando o teu espírito, tu Antônio, como uma outra pessoa, espiritismo. É assim que a doutrina da Trindade faz, separando o espírito do Pai e do Filho como uma outra pessoa para atribuir que ele é um Deus Espírito Santo. Este é o assunto. Esta é a parte terrível. Este é o estrago da Trindade. O Pai tem um corpo espiritual, querido irmão, e um espírito, etc. Uau! Você poderia dizer, nunca ouvi isto e nunca ouvi isto. Então vamos dar um pequeno deslumbre, um pequeno detalhe como uma gota no oceano. Confira. Uma pessoa é constituída por corpo e o espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23. O homem é a semelhança do Criador. Se o homem tem um corpo e o espírito, e o homem é uma semelhança do seu Criador, como diz Gênesis 2, 26, e o capítulo 5, versículo 1. O Altíssimo Pai tem um corpo espiritual, isso é que tu precisa compreender. Por isso que nós vemos que em Apocalipse 4, verso 2, Apocalipse 5, versículo 7, tanto o Pai como o Filho estão assentados em trono. Para estar assentado no trono, eles precisam ter um corpo que permite os sentarem. Daniel 7, versículo 13. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 40 até o versículo 44, nós podemos ver aqui, é nos dito que existe corpo espiritual e o corpo natural. Por isso, querido irmão, que o Pai e o Filho têm um corpo espiritual. Por isso que ele precisa ter um corpo espiritual e para possuir um espírito. Por quê? Porque o espírito em si não tem corpo. É a razão que o Espírito Santo não é pessoa, fora do Pai e do Filho. Porque o próprio Salvador dizia que o espírito não tem corpo, não tem osso. Então, 1 Coríntios nos explica aqui que existe corpo terrestre e existe corpo celestial. Assim como o Pai tem um corpo, como o Filho tem também um espírito. Isso podes confirmar em Isaías capítulo 42, versículo 1, Isaías capítulo 61, versículo 1, Lucas capítulo 4, versículo 18 e Romanos capítulo 8, versículo 9. Estamos a trazer somente estes textos para dar ao leitor para que confirme na sua Bíblia e nos próximos estudos traremos mais informações quanto a esses detalhes para que possamos compreender estas verdades. Agora, corpo mais espírito igual um ser vivo, sim ou não? Sim, é isso que aconteceu na criação de Adão. Era barro, o barro não falava, não respirava, mas quando sopraram, então tornou-se uma alma viva, uma pessoa viva, um Adão vivo. O barro e o fôlego de vida, que é o espírito, é que torna uma pessoa viva. A mesma característica do Pai é também do seu Filho, unigênito. Adão era barro, mas sopro, que é o espírito, é que deu alma viva ou uma pessoa viva, como está em Gênesis 2, versículo 7 e Zacarias capítulo 12, versículo 1. Agora, a ausência da vida. Nós vimos a matemática da vida. Agora, a ausência da vida. Corpo menos espírito é igual a um ser impessoal ou uma pessoa morta. Não existe mais pessoa. Como está em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Salmos 104, versículo 29 a 30. Jó capítulo 34, versículo 14 até 15. Ainda o apóstolo Tiago nos diz: por quê? Assim como o corpo sem espírito é morto, o quê? O corpo sem espírito é morto. O Espírito Santo, não existe mais outro espírito dentro dele, porque ele é só já um espírito.
que não existe mais outro espírito dentro dele. Por isso que ele não é uma outra pessoa fora do Pai e do Filho. Tiago 2:26 nos diz: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Um espírito sem corpo é igual à ausência da pessoa. Uma pessoa que não existe. O Deus Espírito Santo da Trindade, sem corpo espiritual e sem um espírito, é igual a espiritismo. Separar o espírito de Yahweh, YHWH, que é o tetagrama, o nome em hebraico do Pai e do seu Filho unigênito, separando o espírito do Pai e do Filho para atribuí-la como uma pessoa fora do Pai e do Filho, é espiritismo. Por quê? A Bíblia nos diz, quando a pessoa morre, o corpo volta à terra e o fôlego vai a quem que deu. Então, uma pessoa é composta com o corpo e o espírito. Você é Paulo? Tens um espírito? Sim, tens um espírito. E o teu espírito é outra pessoa dentro de ti ou és tu, Paulo? Reflite nestas perguntas, tu vais compreender o que quero dizer quanto ao Pai e ao Filho. Por que nós queremos dizer que crer na Trindade é espiritismo? Porque o Deus Espírito Santo é um espírito que não tem corpo. E um corpo sem espírito é a mesma doutrina do purgatório. Isso querendo dizer que o corpo não existe na pessoa, mas o espírito mesmo assim ainda vive. Isso é purgatório, queridos irmãos. Isso é a doutrina da imortalidade da alma. Nos próximos estudos, quando começarmos estudando a série da divindade ou trindade, teremos um estudo mais profundo quanto a este detalhe. Então concluímos, não existe no céu um Deus chamado Espírito Santo, separado do Pai e do Filho, que também é Criador, como diz a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não existe. Não existe, queridos irmãos. A Igreja Adventista pecou. Moveu o bloco ou alfinete das 3 mensagens angélicas. A pergunta que queremos fazer é: como entrou a Trindade na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Existe um Pai da Trindade na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Existe sim. Com isto, vamos a um pequeno resumo da história. Esta é a parte muito importante para todos os membros Adventistas do Sétimo Dia. Precisamos compreender plenamente, pelo menos um pouco da história do movimento adventista. Queridos irmãos, o objetivo não é para contar toda a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia desde 1844, mas queremos começar quando é que começou o movimento para a introdução da doutrina da Trindade dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Entre 1926 a 1928, entra um jesuíta católico na Igreja Adventista do Sétimo Dia, que começou a estudar sobre a Trindade de forma tensa, nas fontes não adventistas, e depois torna-se o pai da Trindade na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Este homem, Leroy Edwin Fromm. Ele tem um livro que tu pode ler. O livro é Movimento do Destino, nas páginas 322, que nós poderemos mostrar neste vídeo, este trecho. Ele mesmo declara que foi ele quando entrou na Igreja Adventista do Sétimo Dia. A igreja não tinha o assunto nas nossas livrarias. Então, buscou fontes não adventistas para poder introduzir a doutrina da Trindade dentro da Igreja Adventista. Veremos esta nota em frente. Este homem, Fromm, foi nomeado como secretário associado na Conferência Geral e foi secretário da Associação Ministerial de 1926 até 1950. Durante este tempo, fundou a revista de Ministry. Como não compreendo, não domino muito bem a língua inglesa, então esta revista era ele que era o editor principal, foi editora dela durante 22 anos. 22 anos que este homem começou a governar nesta revista. Então, neste livro está aqui Movimento do Destino, a versão em inglês, e graças ao Criador já temos este material, graças ao Criador e aos outros companheiros que conseguiram enviar-me este livro, porque na internet este livro só pede que deve ser comprado e tivemos lutado muito tempo, mas recentemente, neste mês de maio de 2023, consegui obter por intermédio de um obreiro muito humilde. O Criador te abençoe muito mais.
Então, queremos ler este trecho. Diz ele: posso fazer uma confissão franca e pessoal. Quando, entre 1926 e 1928, os nossos líderes me pediram uma série de estudos sobre o Espírito Santo, cobrindo o Instituto Ministerial da União Norte-Americana, descobri que, além de pistas inestimáveis encontradas no espírito da profecia, praticamente nada em nossa literatura apresentava uma boa exposição bíblica neste tremendo campo de estudo. Não havia livros anteriores sobre a questão em nossa literatura. Fui obrigado a procurar uma série de livros valiosos escritos por homens fora de nossa fé. Queridos irmãos, é isto que o homem não escondeu da verdade. Foi ele que estudou assunto sobre o Espírito Santo na Igreja Adventista do Sétimo Dia. É ele que estudou e depois de estudar trouxe na Igreja Adventista, e assim a Igreja adotou como a doutrina da Igreja oficializada, depois saindo o manual em 1930, o primeiro manual para coagir a mente de todos aqueles que poderiam contestar todos esses erros que poderiam entrar no Adventismo. Ainda continua neste mesmo livro, na página 422. O próximo passo lógico e inevitável na implementação de nossas crenças fundamentais, o próximo passo, depois dele estudar, o próximo passo que ele tinha que dar foi qual? Unificadas envolveu a revisão de certas obras padrão. Revisaram muitos livros que falavam o assunto divindade e outras doutrinas ainda que os pioneiros honestos se fundamentavam. Então, nesse momento agora começaram a revisar para trazer as doutrinas diabólicas no Adventismo e nos trazer uma história bem pervertida que hoje os membros milhares aceitam. Então, revisão de certas obras padrão de modo a eliminar declarações que ensinavam e assim perpetuava divisões errôneas sobre a divindade. Está aqui. Isso está no livro, queridos irmãos. Você que é adventista, acorda, estuda a história, medite, procura se informar, por favor. Desperta-te. Veja neste livro, está explicando como é que foi o processo para a introdução da doutrina da Trindade na Igreja Adventista. Por favor, deixa de seguir a voluntária, deixa de seguir o pastor que rouba, te engana, te rouba nos dízimos, te engana na doutrina para que seja um escravo nas suas mãos. Por favor. Ainda continuamos. Essas produções devem, portanto, ser harmonizadas com agora a declaração fé da igreja. Depois de revisarem tudo, agora a igreja está numa harmonia. A igreja mudou os princípios, agora tem uma outra percepção dos princípios. Você que é adventista, conheces a história da igreja onde tu amas os bancos para se assentar? Você conhece a tua história? Agora é o momento de tu conhecer a história. Em seguida, demonstramos o vídeo do Ted Wilson, o presidente dos Adventistas do Sétimo Dia, o Papa dos Adventistas do Sétimo Dia, dizendo que ele, o Ted Wilson, acredita a Trindade pela fé. Uau! O que quer dizer acreditar a Trindade pela fé? Pois não consegue explicá-la. O Ted Wilson, no vídeo dele, ele explica que acredita a Trindade pela fé. Não consegue explicar. Se o presidente, o teu Papa, não consegue explicar a Trindade, por que tu defende essa doutrina? Tu consegue explicar? Ele não consegue explicar. Como é que tu consegue explicar? Pastores, membros, obreiros, movimentos legos, muitos defendem a Trindade só porque a irmã White falou, os pioneiros falaram. Na verdade não é isso. A irmã White nunca acreditou na Trindade. Milhares de livros que vêm com notas que apoiam a Trindade são livros da nova ordem. Aquilo que ela tinha profetizado. Ted Wilson acredita a Trindade pela fé. Ainda o pastor Arilton Oliveira diz que a Trindade veio de Roma. Mais uma evidência que tu precisa ver neste vídeo. A Igreja Adventista a desenvolveu, diz o pastor Arilton Oliveira. Bem também como um outro pastor, Roberto Mota, diz que os católicos ensinam bem a Trindade.
Estão a te explicar que a Trindade é da Igreja Católica ou você é adventista. Acorda. Não gosta de sentar nos bancos. Para de ser escravo do teu pastor, por favor. Tu põe a tua salvação em perigo. Tu serás desqualificado. Estás a se desqualificando para pregar as 3 mensagens angélicas. Também estás a desqualificando-se para não conseguir fazer parte dos 144 mil. Acorda, por favor. Ouve aquilo que teus pastores estão a dizer. Aprecia o vídeo. Aqui está o vídeo do Ted Wilson, do Arilton Oliveira e do pastor Roberto Mota, dizendo quanto à Trindade. Ted Wilson não conseguiu explicar. O Arilton Oliveira diz que a Trindade veio de Roma, a Igreja Adventista do Sétimo Dia só desenvolveu e acrescentando ainda nesse ponto, querido irmão, a Igreja Adventista é que ensina ainda mais terrivelmente a doutrina da Trindade. Então veja o vídeo desses pastores adventistas falando sobre a Trindade e tire as suas conclusões. Ted Wilson, avisando sobre a Trindade. Em outubro deste ano de 2021, foi realizado o Conselho Anual para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E em seu sermão, durante a reunião do Conselho, o presidente da Conferência Geral, Ted Wilson, fez um apelo aos Adventistas do Sétimo Dia para que eles tomassem cuidado com as doutrinas satânicas e falsos ensinamentos. Quero dizer a vocês que o diabo está ocupado trazendo todos os tipos de crenças aberrantes que revisaremos nesta mensagem. O pastor Ted Wilson identifica uma dessas crenças aberrantes como a rejeição da doutrina da Trindade. Agora, há aqueles que defendem que a divindade não é 3 pessoas distintas, diminuindo assim a Deus. Sabemos pela Bíblia e pelo Espírito de profecia que existe absolutamente uma divindade composta de 3 pessoas unidas em uma. Agora, posso explicar isso? Não. Mas eu acredito nisso pela fé. Prefácio do livro Nisto Cremos, os editores escreveram: escrevemos esse livro com a consciência de nossa dívida para com as ricas verdades bíblicas que recebemos da igreja cristã ao longo da história. O que eles querem dizer com isso? Que os adventistas não inventaram a roda, mas nós somos herdeiros daqueles que vieram antes de nós. Agora, o que aconteceu no Adventismo? O Adventismo reuniu e sistematizou todas as doutrinas que os outros cristãos haviam estudado ao longo dos séculos e colocou isso no seu bojo doutrinário, o que ninguém tinha feito. Nós cremos na Trindade. Os católicos desenvolveram isso antes de nós. Um outro argumento daqueles que não creem na Trindade. Bom, a Trindade é uma doutrina católica. Os católicos ensinam de maneira correta e coerente sobre a Santíssima Trindade. No livro Em Busca de Identidade, da CPB, o famoso autor e teólogo da Universidade Andrews, George Knight, revela ousadamente, nessa incrível admissão: a maioria dos fundadores do Adventismo do Sétimo Dia não poderia unir-se à Igreja hoje, se tivesse de concordar com as 27 crenças fundamentais da denominação. Para ser mais específico, eles não poderiam aceitar a crença número 2, que trata da doutrina da Trindade. Para José Bates, a Trindade era uma doutrina antibíblica. Para Tiago White, ela não passava de um antigo absurdo trinitariano. E para M. Cornell, era um fruto da grande apostasia, junto com doutrinas falsas como a observância do domingo e a imortalidade da alma. Semelhantemente, a maioria dos fundadores do Adventismo do Sétimo Dia teria dificuldade em aceitar a crença fundamental número 4, que afirma a eternidade e a divindade de Jesus. Para John N. Andrews, o Filho de Deus, e teve Deus por Pai em algum ponto da eternidade passada, no princípio dos dias. Elliot J. Wagoner, do alto de sua popularidade alcançada em 1888 em Minneapolis, escreveu em 1890 que houve um tempo em que Cristo procedeu e emanou de Deus. Tempo tão recuado nos dias da eternidade que, para a compreensão finita, é como se fosse sem início. A maioria dos líderes adventistas também não endossaria a crença fundamental número 5,
que trata da personalidade do Espírito Santo. Uriah Smith, por exemplo, não apenas negava a Trindade e a eternidade do Filho, a exemplo de muitos de seus irmãos de fé, mas também, como eles, retratava o Espírito Santo como aquela divina e misteriosa emanação pela qual eles, o Pai e o Filho, levam avante sua grande e infinita obra. Em outra ocasião, Smith descreveu o Espírito Santo como uma influência divina, e não como uma pessoa similar ao Pai e ao Filho. George R. Knight. Em busca de identidade. Páginas 16 e 17. Não apenas George Knight é corajoso o bastante para admitir que a Trindade é uma mudança radical na doutrina adventista, mas ele é franco e honesto o suficiente para nomear este ensinamento como a nova teologia do Adventismo. Na revista Ministry, ele diz: mudanças teológicas geralmente trazem pânico àqueles que estão envolvidos, mas os vários indivíduos respondem a elas de diferentes maneiras. Alguns, tais como Andreessen, foram capazes de finalmente se acostumar com a nova teologia. Outros, no entanto, acharam a acomodação impossível. Um assim, foi J. S. Washburn, um ministro aposentado, que em 1939 publicou um panfleto onde ele apontou que a doutrina da Trindade era uma cruel monstruosidade pagã, uma invenção absurda impossível, uma zombaria blasfema e uma tolice absurda, caricatura irreverente. Além disso, ela era uma doutrina romana que estava tentando introduzir sua presença corrupta entre os ensinos das três mensagens angélicas. Washburn também reivindica que W. W. Prescott não poderia ser um adventista do sétimo dia, por ele crer na Trindade. Nós lemos do panfleto de Washburn. Os adventistas do sétimo dia afirmam tomar a palavra de Deus como autoridade suprema e ter saído da Babilônia, ter renunciado para sempre às vãs tradições de Roma. Se voltássemos à imortalidade da alma, ao purgatório, ao tormento eterno e ao sábado dominical, isso seria algo menos do que apostasia? Se, no entanto, pularmos todas essas doutrinas menores e secundárias, e aceitarmos e ensinarmos a raiz central, a doutrina do romanismo, a Trindade, e ensinarmos que o Filho de Deus não morreu, embora nossas palavras pareçam espirituais, isso é outra coisa ou algo menos que apostasia? Não é o verdadeiro ômega da apostasia? Carta, A Doutrina da Trindade, de Judson, Sylvanus Washburn, 1939. Esta pergunta poderia ser feita. É a doutrina da Trindade, a doutrina raiz central do romanismo? Deixemos a Igreja Católica falar por ela mesma. No Manual para o Católico de hoje, na página 16, lemos: o mistério da Trindade é a doutrina central da fé católica. Sobre essa doutrina estão baseados todos os outros ensinos da Igreja. Seria possível que a Igreja Adventista do sétimo dia tenha rejeitado as verdades bíblicas a respeito da personalidade de Deus, e aceitado a doutrina central da fé católica em seu lugar? Se os pioneiros adventistas não poderiam fazer parte da Igreja hoje, por suas visões não trinitarianas, o que isso quer dizer? Quer dizer uma de duas coisas. Ou os pioneiros acreditaram e ensinaram um erro doutrinário gravíssimo, e a Igreja atual corrigiu este erro nas 28 crenças fundamentais. Ou 2. A crença não trinitariana dos pioneiros era a verdade bíblica correta sobre Deus, e a Igreja atual rejeitou esta verdade a favor da mentira papal. 3 destacados líderes da Igreja Adventista exemplificaram essa confusa e especulativa nova teoria sobre Deus, e que eles não voltarão mais a crer como os pioneiros fundadores das doutrinas. Observe. Pergunta: nossa igreja cometeu um erro ao deixar a posição de Ellen White e os pioneiros a respeito de Deus adotando a posição católica da Trindade? Absolutamente não.
Agora, há aqueles que defendem que a divindade não é três pessoas distintas, diminuindo assim a Deus. Sabemos pela Bíblia e pelo Espírito de profecia que existe absolutamente uma divindade composta de três pessoas unidas em uma. Agora, posso explicar isso? Não. Mas eu acredito nisso pela fé. Por causa da posição da igreja hoje, sua forte posição, nós nunca vamos mudar. Passamos por 1,5 século de evolução e chegamos a esta posição muito forte, esta posição bíblica que eu falei a vocês hoje em nossas crenças fundamentais. Nós nunca vamos mudar, nós nunca vamos voltar, nós nunca vamos voltar, nunca vamos voltar para onde os pioneiros estavam no início do movimento em relação ao ensino da Trindade. O que é que tu observou nestes vídeos? Ouviu aquilo que os teus pastores falaram? Tu que és membro, não seja um analfabeto espiritual. Desperta-te, desperta-te. Acorda do sono do engano. Hoje no mundo religioso, querido irmão, não existe religião que crê na Trindade que a defende como os adventistas do sétimo dia. A Igreja Adventista do sétimo dia defende a Trindade rigorosamente com unhas e dentes do que a Igreja Católica Romana. Sabia disso? Que é o dono da Trindade. A Igreja Adventista, dentre todas as igrejas, é a única que defende a doutrina da Igreja da Trindade com unhas e dentes. Existe um provérbio que diz: o aprendiz da feitiçaria veio a se tornar mais feiticeiro do que o seu próprio mestre que ensina a feitiçaria. É isso que acontece no Adventismo. Por quê? Diz o sábio em Eclesiastes 1, versículo 9. O que tem sido, isso é o que há de ser. E o que se tem feito, isso se tornará a fazer. Nada há que seja novo debaixo do sol. Aquilo que aconteceu no passado vai se repetir novamente. O que aconteceu com os outros no passado? Lembremos do texto do Espírito de Profecia que lemos. O Criador chamou a Igreja Adventista como chamou Israel no passado. Se o Criador levantou os Adventistas como levantou Israel no passado, os mesmos erros de Israel devem ser encontrados no Adventismo, assim como Eclesiastes diz, aquilo que aconteceu no passado deve se repetir. Será isso que está acontecendo na nossa igreja? Sim, a Igreja Adventista tornou-se mais feiticeiro na doutrina da Trindade do que o católico. Assim como Israel no passado cometeu mais abominações do que os próprios pagãos que ensinaram a idolatria. Esse é o ponto. Israel no passado veio a praticar mais pecado, mais abominações do que o povo pagão que era idólatra, assim bem como a Igreja Adventista do sétimo dia é a única igreja que defende a Trindade com unhas e dentes, que defende até mata os seus membros, expulsa os seus membros, removê-los nos livros da igreja. Eu estou a falar aqui, no mês de abril de 2023, foi removido o nome por intermédio dessas verdades, e a igreja tornou-se mais feiticeira do que a Igreja Católica Romana. Querido irmão, esse é o estudo também que poderemos trazer quando estudarmos muito bem a história da igreja. Então, o ponto é que a igreja está cometendo mais abominações do que a Igreja Católica Romana hoje, assim como era Israel no passado. Para Israel no passado, nós lemos em Ezequiel. Convido-te que estude muito bem todo o capítulo de Ezequiel, capítulo 16, versículo 1 até no fim, assim bem também como o capítulo 23. A tua irmã, diz a palavra em Ezequiel 16, versículo 46 e 47. A tua irmã maior que habita à tua esquerda, que é Samaria. Comparando hoje, a irmã de Israel no passado era Samaria. E hoje, a Igreja Adventista tem uma irmã que é católica, a Igreja Católica Romana. Por que ela é irmã? Lembremos que Israel no passado, Samaria era um dos povos que vinham quase com as mesmas filosofias, mas chega num momento, começa se separando-se por intermédio de algumas doutrinas e assim outras filosofias. Depois aparecendo duas filosofias, duas igrejas, duas irmãs, mas com princípios diferentes. A Igreja Católica Romana com a Igreja Adventista são consideradas hoje as duas irmãs. Por quê? Porque só existem dois caminhos e também só existem duas igrejas, a falsa e a verdadeira. A Igreja Católica Romana hoje é Samaria porque está com erro, e assim a Igreja Adventista faz papel de Israel do passado. Então, há uma profecia que está aqui, precisamos compreender. Samaria hoje comparado com a Igreja Católica Romana. Ainda lemos:
ela juntamente com as suas filhas que são protestantes, que é a Igreja Católica Romana, com todas aquelas igrejas que nasceram no movimento a partir do momento do Constantino, e a tua irmã menor. Qual é a irmã menor da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Qual é a irmã menor, irmão, que habita a tua mão direta? É Sodoma. E Sodoma hoje trata-se das igrejas que nasceram desde 1844 até os nossos dias. Todas aquelas igrejas que estiveram no movimento milerita, que depois voltaram nas suas vidas depois do desapontamento, e também muitos ministérios que têm nascido, aqueles também que até hoje ainda seguem muitas tradições da Igreja Adventista do Sétimo Dia, defendendo Trindade e outras heresias, todas essas são também as irmãs da Igreja Adventista, e assim também juntamente com as suas filhas. Por isso, queridos irmãos, esta profecia ela tem algo a nos ensinar. Todavia, não andaste nos seus caminhos. Ou seja, a Igreja Adventista não andou no caminho da Samaria, que é a Igreja Católica, ou na outra irmã, que é a Sodoma, que é as igrejas que se apostataram. Nisso podemos citar na Sodoma como as Testemunhas de Jeová, que nasceram depois do desapontamento. A Igreja Adventista não andou no caminho dessas pessoas. Como? Por quê? Nem fizeste, assim lemos, nem fizeste conforme as suas abominações. Mas como se isso muito pouco fora, ainda te corrompeste mais do que elas em todos os teus caminhos. Vejam, o texto acaba dizendo que a igreja ainda veio a se corromper mais e mais do que a Igreja Católica Romana ainda, do que outras igrejas também que nasceram depois do movimento de 1844. A Igreja Adventista está cometendo mais pecado, assim como era Israel no passado. Lembrem, Israel no passado, Israel no presente. Israel do passado cometeu mais abominações, por isso que hoje também estamos a ver que a Igreja Adventista do Sétimo Dia também comete mais abominações ainda. A Igreja Adventista vai nos ensinar aqui nessa nota de que está a cometer mais pecado do que a Igreja Católica Romana. Como? Por exemplo, existe pecado que a Igreja Adventista do Sétimo Dia comete, que a Igreja Católica Romana não comete. Como? A instituição de pastora na Igreja Adventista do Sétimo Dia, católica, não permite o sacerdócio nas mulheres. A instituição das diaconisas, que na Igreja dos Apóstolos só existia diácono, e até hoje estão lutando para ter uma anciã. Enquanto que tem ancião, então também tem que ter ancião. Estas abominações, muitas dessas igrejas, especialmente a Igreja Católica Romana, não permite isso. Mulher ser pastora, poupe-me, irmãos. Poupe-me, irmãos. Por isso, a igreja foi mais além do que a Igreja Católica Romana. E por fim, a Igreja Adventista é a igreja que mais defende a doutrina da Trindade do que o próprio católico. Então, são evidência, são profecia que poderá se cumprir. Por isso, querido irmão, a Igreja Adventista está a cometer mais abominações do que a Igreja Católica Romana. A entrada do jesuíta na Yazde. Isaías capítulo 30, versículo 6, traz-nos uma profecia de como muitos daqueles pagãos no passado, como via em Israel, buscava o ouro, os tesouros, a verdade para o israelita e assim levavam, e assim também aconteceu no Adventismo. Essa profecia era do Israel no passado e Israel hoje, no presente. Lembro, oráculos das bestas do sul, para a terra da aflição e de angústia, e de onde vem leoa e o leão, o basilisco, a aspide e a serpente voadora, levarão às costas de jumentinhos as suas riquezas, e sobre as corcovas de camelos os seus tesouros, a um povo que de nada lhes aproveitará. Um povo que via em Israel, desfrutava das riquezas de Israel, explorava das riquezas de Israel, e assim montava nos seus cavalos, tiravam de tudo e assim levavam. Querido irmão, chegou o momento, na Igreja Adventista do Sétimo Dia também isso se cumpriu. Um grupo entrando na Igreja Adventista para receber o ouro, tirar o ouro dos Adventistas, a pérola dos Adventistas, e assim, para que os Adventistas possam se corromper. Há uma visão da profetisa Ellen G. White no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, capítulo 103, nas páginas 578.
aconselho a todos que ouvem essa mensagem que estudem este capítulo. Nos mostra a experiência da profetisa Ellen G. White e a entrada do grupo jesuíta dentro da igreja adventista do sétimo dia. Aqui temos o trecho. Naquela noite, sonhei que estava em Battle Creek, olhando para fora através da janelinha da porta. Então, vi um grupo que marchava rumo à casa, de 2 em 2. O grupo agora parecia uma procissão católica. Um trazia em sua mão uma cruz e outro uma cana. Quando se aproximara aquele que carregava a cana fez um círculo ao redor da casa. Que casa? O lugar dos adventistas. A conferência, dizendo 3 vezes, quando se aproximaram da casa, dizendo 3 vezes, esta casa está interditada. Os bens, o quê? Os bens devem ser confiscados. Eles falaram contra a nossa santa ordem. Queridos irmãos, está aqui a visão da entrada dos jesuítas dentro da igreja adventista. Esta casa deve estar interditada. Esta casa deve ser confiscada. Os bens devem ser confiscados, queridos irmãos. E quais são os bens? Aquilo que nos tornou o povo peculiar, as doutrinas, o tesouro, a verdade. E esse povo vieram, receberam-nos os marcos, os pilares da nossa fé, que nos fez um povo peculiar desde 1844. Infelizmente, até nos meados de 1915, depois da morte da serva, ou da profetisa Ellen G. White, depois da morte dela, as coisas já não são mesmo. Desde 1926 para cá, o adventismo não é mais o mesmo. Não é mais um adventismo puro. Faremos isso nos próximos estudos que nós faremos. Por isso, estamos a concluir esse estudo, querido irmão, que trouxemos aqui os estragos da doutrina da Trindade que ele causa na primeira mensagem angélica. Por isso, no próximo tema, que será 144.000 qualificados para pregar as 3 mensagens angélicas e receber o nome do Pai e do Filho, que é o caráter do selo. Você está preparado para receber esse selo? Você está qualificado para pregar as 3 mensagens angélicas? Quem está preparado para pregar essas mensagens? Os 144.000 estão qualificados. Por isso, por estarem bem qualificados por compreender essa mensagem, de maneira que milhares e milhares estão a compreender a mensagem do primeiro anjo, que precisam adorar aquele que criou o céu e a terra. E este é o Pai e o Filho, e a razão que os 144.000 também trarão o nome do Pai e do Filho, cada um nome do terceiro. Por isso, o próximo estudo, traremos este tema com mais detalhe. Que o Criador te abençoe, partilhe o vídeo e inscreva-se no canal. O Criador nos envie patrocinadores. Carecemos de aparelho para fazermos gravação, fazermos bons vídeos e editarmos bons vídeos. Então, que o Criador nos mande alguém para que possa nos patrocinar, para que possamos fazer um trabalho com mais perfeição, com mais qualidade. Por isso, estamos orando e ore também conosco. E assim, se o Criador te tocar no coração, o pouco que tens, pode nos apoiar para que possamos assim termos aparelho para conseguirmos partilhar a mensagem do Evangelho. Por isso, o próximo tema vai refletir ainda mais a terceira parte do estudo das 3 mensagens e os 144.000. O Criador te abençoe. Nos encontramos na próxima mensagem e estude esta mensagem e que o Criador te abençoe. Obrigado.